Bom, na aula de hoje, o professor Vladimir vai conversar com vocês a respeito de mobilidade acadêmica. O professor Vladimir, ele trabalha no departamento de informática e é atualmente o diretor da DRI, que é a Diretoria de Relações Internacionais. A mobilidade acadêmica, né, a criar oportunidades, né, para a mobilidade acadêmica é uma das atribuições da DRI que ele veio conversar com vocês hoje a respeito. Eu vou passar a palavra para ele e pode ficar à vontade aí para apresentar para os alunos o que você preparou, Vladimir. Iniciando, então, eu vou falar aqui especialmente sobre a parte de mobilidade internacional e coisas correlatas, tá? Eu gostaria de falar com vocês, assim, que você tiver a oportunidade de ter uma experiência internacional, vocês realmente façam todo esforço para poder conseguir isso. Neste momento, me parece que ficou muito mais difícil, né? Agora, nesse ano está fora de cogitação, mas a partir do ano que vem a gente pode ver como que vai ser a situação. Eu imagino que deve ser mais difícil do que foi em anos anteriores, com essa parte toda da Covid, de viagem, etc. Mas se tiverem essa oportunidade, eu gostaria de dizer para vocês que realmente tentem o máximo de esforço para fazer, porque faz uma grande diferença. Ela pode fazer diferença para vocês na formação acadêmica e profissional. Se você estiver querendo continuar ter uma carreira acadêmica, é super importante você ter tido um contato com outros tipos de formas de ensino, formas de pesquisa, etc. É bem interessante você ter esse tipo. E profissionalmente também a gente teve alguns exemplos disso já, que estudantes relatando para a gente, especialmente na época que estavam indo naquele grande número saindo pelo Ciências Sem Fronteiras, alguns anos atrás, que estudantes que entravam em processos seletivos de empresas, que fazia grande diferença para empresas que são às vezes tem muito grandes empresas que têm clientes do mundo inteiro. A pessoa que teve essa experiência no exterior, ela é recebida por essas empresas de maneira diferente. Então, a pessoa só pode ter um processo seletivo, eu tive experiência na China, por exemplo. Eu tive experiência em algum país da Europa que essa empresa está querendo negociar. Então, isso pode fazer uma grande diferença para a empresa poder contratar essa pessoa. E não é só porque a empresa possa ter um escritório, ela seja grande, muito grande, e tem escritório em outro país, ela pode estar negociando com alguma outra coisa, com pessoas de outros países, e ter na equipe pessoas que têm essa experiência pode ser um grande diferencial. Então, para a carreira profissional de vocês também, se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, façam o máximo esforço para conseguir, tá? Como que foi essa história disso nos últimos anos aqui na UFV? Lá para o ano de 2014, quando era ainda, você deve ter ouvido falar sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que tinha um grande número de estudantes saindo para intercâmbio, a UFV chegou a ter mais de 1.000 estudantes da graduação em afastamento para intercâmbio. Isso, já vou adiantando para vocês, nunca mais vai acontecer. É uma coisa assim, foi fora da curva, e isso, um grande volume de recursos que foi dado para estudantes saírem para o exterior com bolsa. Não vai acontecer mais isso, acho que nunca mais, né? Ainda mais agora que a gente está, todos os problemas de orçamento e tal, foi uma coisa realmente fora da curva. Isso aí representou 5%, em uma época era 5% total dos estudantes da graduação da UFV estava fora fazendo intercâmbio. E tem uma ideia aqui, tem uns números que eu coloquei aqui, ó, 2012, 13, 14 foi o pico, tinha 1.068. Depois que acabou o programa em 2015, teve alguns que ainda eram resquício em 2016, aí depois caiu para níveis muito inferiores ao que já era antes do Ciências Sem Fronteiras, por causa de crise econômica e outras coisas mais. 2017, 2018, a gente teve menos de 100 estudantes, e 2019, timidamente, começou a aumentar, agora com cerca de 120 estudantes que saíram em 2019. Tá? Mas voltando bem tímido a isso. Realmente ficou muito caro. Agora o dólar está mais de R$5, então é outra coisa que dificulta. Mas vou mostrar para vocês oportunidades que podem ter, especialmente que tiver algum tipo de financiamento que pode ajudar vocês. Como que vocês vão candidatar a esse tipo de experiência, tá? Nós temos vagas de mobilidades para editais durante todo o ano, e o primeiro passo que vocês têm que fazer é estar atento a esses editais e verificar as condições que são publicadas sempre no site da DRI e algumas vezes no site da UFV também, quando são editais que são mais amplos. Aqui o site da DRI, www.dri.uf.br, tá?
Ali tinha uma tela que eu peguei em 2019, resultado do edital unificado. Vocês entrando aqui, sempre tem um informativo dizendo sobre essas editais que estão com vagas para o intercâmbio. Para você participar disso, você tem que seguir essa resolução de 2015 do CEP, tá? Então, você tem que ter integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro e segundo período do seu curso. Não pode estar faltando disciplina que é do primeiro e segundo período. Você não pode estar devendo essas disciplinas. Você tem que ter concluído no mínimo 40% da carga horária total do curso, para depois você poder sair. Você tem que apresentar coeficiente de rendimento acadêmico acumulado igual ou superior a 60. Não pode ser abaixo de 60. E ter no máximo 2 reprovações acumuladas nos últimos 2 períodos que você fez. Você tem que ser, eles pegam os 2 últimos períodos antes da sua candidatura e verificam se você tem quantas reprovações. Tem que ser no máximo 2 reprovações nesses 2 períodos anteriores. O objetivo que o CEP fez para isso, não fui eu que criei essas resoluções, é que a ideia é que você está indo para uma experiência no exterior, mas você está representando a universidade também. Então, eles gostariam que bons estudantes pudessem representar a universidade. Eu acho um pouquinho exageradas essas exigências. Já apareceu alguns casos de estudantes que não atendiam a isso e acabaram não indo, e que poderiam ter uma boa experiência lá fora. A gente tem trabalhado algumas vezes para tentar suavizar essas exigências, mas por enquanto o CEP manteve isso. Tá? Se você fizer reingressar no curso, muita gente que reingressa no curso para poder melhorar a nota. Então, o CEP colocou que no máximo tem que ter pelo menos 1 ano depois do reingresso que você pode candidatar ao intercâmbio, para poder fazer uma nova avaliação das suas notas, etc. Tá? E se tiver alguns convênios especiais, como alguns que eu vou colocar aqui, ele pode ter critérios diferentes disso aqui, mas mais restritos. Pode ter mais exigentes que esse. Para selecionar os candidatos, isso aí entra no regimento do DRI, que independe de mim. Tem uma comissão que ela foi determinada. Tem 8 membros, são chefes de centros, os 4 centros de ciências da UFV, exatas, humanas, agrárias e biológicas. Cada um dos chefes nomeia 2 membros para essa comissão de seleção, e essa comissão de seleção que avalia quem pode participar ou não. Mas não basta olhar se satisfaz esses requisitos que a resolução CEP tem. Não é só isso, porque muitas vezes, quando tem oportunidades com bolsas, são poucas bolsas e a comissão de seleção, então, tem que determinar qual é que o estudante que vai ser melhor classificado e vai receber essas bolsas. Então, essa comissão que faz, ela é independente da DRI. A DRI não tem no tipo de influência sobre a decisão da comissão. Se você estiver nessa situação e for selecionado, você tem que, então, formalizar um pedido de afastamento para mobilidade. As pessoas falam, eu vou trancar o curso aqui e vou sair. Você pode fazer isso, mas você não está, então, em mobilidade pela UFV. Para você estar em mobilidade, você tem que fazer esse pedido de afastamento para mobilidade, que ele é enviado para a comissão coordenadora do seu curso, que é aqui no curso de computação, para avaliar esse pedido. Aí você vai como aluno de intercâmbio, então você está regularmente matriculado na UFV, então você tem os benefícios de ser um estudante de ensino superior e intercâmbio. Em todo mundo, eles entendem isso como maneira diferente de alguém que não tem nenhuma ligação com o ensino superior. Tem benefícios diferentes para isso. Você tem que providenciar passaporte, visto e outros documentos. A equipe da DRI, ela ajuda vocês, né, com dicas de como fazer isso aqui, obter o passaporte, visto, onde que deve ser olhar essas coisas. Isso aí muda, a gente não coloca as informações disponíveis de visto para cada país, porque isso muda muito de um ano para outro, de um país para outro. Tá? Muda bastante essas resoluções. Esse ano eu consegui alguma coisa para ir para a Holanda, por exemplo. Os requisitos para ir para a Holanda, para conseguir um visto, neste ano, pode ser diferente do que está no ano anterior. Pode ser até que o valor que tem que ser pagar para poder um visto seja totalmente diferente. Então, você tem que ir naquele ano e consultar isso. Por isso, a gente não coloca no nosso site informações sobre isso, porque eles são muito voláteis.
Vou falar um pouquinho sobre as oportunidades durante os outros slides, tá? Tem 2 tipos que eu vou separar aqui. Oportunidades não financiadas, que a gente tem aqui, é o que a gente fala do edital do FV, que universidades que temos acordos com ela, que principalmente o que de benefício para vocês aqui é, vocês não têm que pagar as taxas escolares. Só isso. O resto, a pessoa tem que se bancar nessas oportunidades aqui com as universidades com as quais nós temos acordos. O acordo que a gente faz com as universidades de várias universidades do mundo para esse tipo de intercâmbio é dessa forma, que a gente faz isenção de taxas escolares. A gente recebe estudantes dessas universidades e não cobra taxas deles, também porque nem se a gente quisesse a gente poderia cobrar, porque a Universidade Federal não pode cobrar taxa. E, por outro lado, então, essas universidades de lá recebem estudantes mais ou menos o mesmo número, sem cobrar essas taxas também. Algumas universidades, como universidades europeias, elas estão por volta de 1.700 euros, uma coisa assim que seria um semestre ou um ano, eu acho. E universidades nos Estados Unidos, que seria até mais de um ano inteiro, até 30 mil dólares para um ano inteiro na universidade americana. E você fala, a grande diferença é não ter que pagar esse tipo de coisa, tá? Mas o resto você teria que pagar. Vou falar daqui a pouquinho sobre esse tipo de oportunidade. E outras oportunidades que tem são oportunidades financiadas, que ela tem bolsas ou algum outro tipo de auxílio que é concedido. Tem uma lista aqui, eu vou falar de alguns programas possíveis sobre isso e dar alguns detalhes deles nos próximos slides. Então, vamos falar sobre essa oportunidade de mobilidade internacional, considerando não financiadas e financiadas. Tá? Então, a primeira que eu tinha falado é esse edital da DRI, que é universidades parceiras nossas, que nós temos esses acordos. Aqui ele é aberto 2 vezes por ano, em março e julho. Como eu havia falado, os benefícios são isenção de taxas escolares na universidade de destino. Já vou adiantando que para este ano estão suspensas. Ontem eu tive uma reunião com o nosso associação que chama Segrifes, é a Associação dos Diretores Internacionais das Universidades Federais do Brasil. Tivemos uma reunião ontem com mais de presença de uns 50 diretores. Aí nós constatamos que até no mês passado tinha cerca de 70% das universidades federais tinham cancelado todas as atividades de intercâmbio até o final do ano, que foi, a princípio, o que aconteceu no UFV também. Eu fiz uma reunião com o reitor Demetrios no mês passado, ele sugeriu que não queria que tivesse aberto editais para o segundo semestre. Aí nós acabamos conseguindo que ele fosse um pouquinho mais flexível, e ele atendeu o que seria o seguinte: vamos reavaliar cada oportunidade com pelo menos 3 meses de antecedência. Então nós estamos em junho agora, julho, agosto, setembro. Até o final de setembro, se pintar alguma oportunidade que seja para outubro, nós podemos reavaliar agora se essa oportunidade vai ser possível ou não. A princípio seria isso que nós conversamos com o reitor. Inclusive eu vou falar sobre uma daqui a pouco, tá? Então nós temos vários parceiros aqui, mostrando aqui na Colômbia, alguns em Portugal. Muita gente gosta de ir para Portugal também, porque não precisa de falar uma língua estrangeira. Eu acho isso uma pobreza muito grande, tá? Porque é interessante você ter uma experiência no exterior, você sair fora da sua caixinha. Ah, não quero passar aperto, não quer passar aperto, fica dentro de casa, fica na casa da mamãe, então, se não quer. É interessante você ter um crescimento que para você, assim, profissional e pessoal, quando você passa esse tipo de aperto em empresa, coisas diferentes. É interessante você ir para algum país que fala uma outra língua. É muito interessante isso, tá? Não estou dizendo que não é interessante Portugal. Eu adoro Portugal, gosto demais, fui várias vezes em Portugal e seria, eu acho muito interessante, tá? Alguém aqui, algum perguntando aqui se precisa de TOEFL ou alguma coisa para exame de língua, tá? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, o que acontece nesses editais aqui, que são os editais da DRI, é que a maioria deles para intercâmbio, ele não precisa de ter comprovação de língua na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o parceiro, ele faculta para a gente verificar se o estudante tem ou não essa proficiência linguística. Quando você vai fazer por exemplo, quer fazer ter um grau completo, por exemplo, vou estudar nos Estados Unidos para uma universidade para eu ter um título dessa universidade. Aí certamente eles vão pedir
de TOEFL, algum outro tipo de exame. No caso de intercâmbio desse tipo aqui com universidades parceiras, a maioria permite que o próprio parceiro verifique se o estudante tem ou não a proficiência. Se chegar lá, você está supondo que você tem a proficiência linguística para poder continuar naquilo lá, tá? Mas alguns não, alguns realmente, mesmo sendo parceiro, eles têm umas certas exigências. Cada um tem uma diferente. Quando a gente publica esse edital aqui, a gente fala claramente qual que é o tipo de exigência de cada uma dessas universidades aí, inclusive para a exigência de competência linguística, tá? Temos outros exemplos aqui, vários. Esses da Espanha são grande parceiro nosso em Lleida, que é do lado de Barcelona, é uma universidade excelente, ela recebe estudantes nosso o tempo todo, e nós recebemos também muitos de Lleida também. Lá, a boa parte da educação é feita em catalão, nem é em espanhol. As pessoas chegam lá, tem aula de catalão, mas muitos cursos em inglês também, que vocês têm para poder fazer lá, muitos cursos. É um grande parceiro que a gente tem contato direto com eles lá. Várias universidades da Holanda, nós temos recebido muitos estudantes da Holanda aqui também, um programa que a gente chama de Biobased, tem a ver com a economia biobaseada. A gente recebe muitos estudantes da Holanda aqui que acabam fazendo aqui estágios aqui, e a gente tem vagas para estágio dentro dessa área também na Holanda. E aberto também para vocês fazerem disciplinas lá também. É um país que é interessante, que não é tão caro comparado com alguns perto lá, porque tem cidades menorzinhas que você pode ficar, e tem muitos brasileiros. Temos na Hungria, temos no Canadá, nos Estados Unidos tem alguns exemplos aqui, Illinois, Purdue, que são, como havia falado, é interessante que essas universidades elas cobram taxas muito altas se você não tiver esse acordo, eles permitem vocês irem para lá sem pagar. Claro que fica caro você ir para lá pagando os outros gastos que você tem, mas só de você não ter que pagar as taxas escolares já é bastante. Estamos fechando ontem mesmo, estamos preparando uma carta para enviar para essa universidade da China, estamos abrindo, nós fizemos uma missão no ano passado na China, eu e mais 5 pesquisadores, e abrimos algumas oportunidades para ir para lá também. Então essa universidade aqui, que ela fica em Zhejiang, perto de Xangai, é uma universidade que está querendo muito receber nossos estudantes, nós visitamos lá todas as instalações e tudo, tem bastante facilidade para receber. Nós que gostaríamos de ver se no próximo edital a gente possa colocar claramente essa recepção na Universidade da China, principalmente dessa aqui, Zhejiang Agriculture and Forestry University, mas tem vários outros cursos, inclusive na área de tecnologia. Mas eu havia falado, infelizmente, esse edital aqui aberto para os parceiros, para este ano ele está suspenso. Então, só quem quiser ir para o ano que vem deve abrir em março. Bom, a gente não sabe como é que vai rolar essas coisas ainda, mas esperamos que em março ele volte a abrir. Vou falar sobre outro edital, outra oportunidade aqui. Agora são oportunidades financiadas, tá? Esse programa Erasmus, ele é um programa da União Europeia que permite que tem acordos de 2 ou mais em rede de universidades da Europa com do Brasil. Nós custamos muitos anos a ter um desse aprovado. A gente não candidata, são os nossos parceiros que apresentam esses projetos e nos incluem lá. Nos últimos anos nós tivemos vários projetos, já especialmente a grande maioria foi na Espanha e em Portugal, só que em 2019 eles terminaram e não foram aprovados ainda, estão se ressubmetendo esse ano agora. Vai estar tudo meio congelado. Pode ser que no ano que vem, de novo, a gente tenha esses parceiros lá da Espanha e Portugal também dentro do Erasmus. Neste momento que nós temos vigentes, nós temos essa universidade lá na Romênia, que não abriu ainda a bolsa, porque ela já foi aprovada esse ano, mas deu uma parada por causa do Covid. Ela fica lá em Timisoara, ela é uma universidade mais ligada à agricultura e veterinária, mas tem vários outros cursos também. Inclusive, para a área de tecnologia tem algumas pequenas oportunidades. Pode ser que abra mais para frente. E outra que ela, na realidade, ela veio de uma parceria especificamente com o departamento de computação, que é essa universidade aqui de Modena, em Reggio Emília, chama Unimore. Essa universidade lá, ela tem parceria forte, especialmente começou com o professor André, e ela é especialmente quem mexe na área de pesquisa operacional. Ela tem isso aqui, vou falar um pouquinho sobre ela mais na frente.
Qual que é o benefício que tem para isso aqui? Para o Erasmus, eles concedem um auxílio de viagem de até 1.100 euros, depende da distância lá. Com esse valor aí, você compra passagem aérea. Se você conseguir passagem aérea mais barata que isso, você pode ficar com o dinheiro para você. Então, o dinheiro basta apresentar a passagem aérea. Conseguir comprar com antecedência é melhor, você consegue ter um preço melhor para isso. E eles pagam 800 euros por mês para estudantes para de intercâmbio. E tem intercâmbio para professores também, vários professores do departamento de computação já foram lá para poder fazer algum tipo de intercâmbio nisso e paga 120 euros por dia. 800 euros por mês, nessas pequenas cidades lá no norte da Itália, dá para viver muito bem lá, tá? Vive-se muito bem. E a data varia para o calendário de cada ano. Então, ontem mesmo, exatamente foi coincidência, mas ontem eu acabei de conversar com o professor André, que está fazendo um pós-doc lá em Portugal. O parceiro dele, lá da Itália, ele já nos visitou aqui no ano passado, eu já fui lá 2 vezes também. Ele gostaria agora, falou assim: na Itália agora nós estamos, as coisas estão mais estáveis aqui, que gostaríamos de receber este ano mesmo. Então ele gostaria de receber, talvez para outubro, e estudantes para esse intercâmbio com essas bolsas de Erasmus. A princípio, parece que ele gostaria de receber principalmente estudantes do mestrado, mas pode estar, o programa é aberto aos estudantes de graduação também, tá? Dá preferência para quem está mexendo nessa área, que é a área de pesquisa operacional. Mas não é obrigatório, tá? E não é obrigatório ser de mestrado. A princípio, ele gostaria que fosse de mestrado, e ele está discutindo com o André se pode abrir este ano ainda para outubro. Se não abrir para esse ano agora, fica para o começo do ano que vem. É uma boa oportunidade, tá? A gente vai para um parceiro conhecido, com bolsa para isso e trabalhar numa área de pesquisa que eles estão mexendo com isso. Nós fizemos um acordo com essa universidade, inclusive para dupla titulação no doutorado. Vocês devem saber que o departamento abriu um doutorado há pouco tempo, né? E já fizemos um acordo de dupla titulação com essa universidade. Quem quiser continuar depois na área acadêmica, esse é um parceiro que você pode entrar no doutorado da UFV e depois passar um ano lá e na Itália receber o diploma de doutorado das 2 universidades aqui. Mas é mais para o futuro, quem quiser continuar mexendo com a área acadêmica, tá? Bolsa Santander. Este ano, o Santander ele abriu 2 vagas para a UFV. A gente tem pouca vaga do Santander porque não tem Banco Santander na UFV, não tem Banco Santander sequer em Viçosa aqui. Então, várias universidades no país têm muitos programas que o Santander financia para a Europa, para a China, para outros lugares que eles querem. Para a UFV, o Santander concede essas 2 bolsas aqui para um dos editais dele, que é chamado edital Bolsas Ibero-Americanas. Esse ano já abriu para 2 estudantes já. O reitor, o Demetrios, está negociando com o Santander a vinda do banco, que pode ser sediado dentro daquele espaço que fica ali do lado daquele gramado do refeitório. Ali acho que é espaço de convivência, alguma coisa assim. A antiga pracinha do Itaú, que a gente falava, né? Sim, ali, sim, exatamente. Ali não tem Itaú ali mais, né? É ali que onde fica é onde fica a farmacinha da universidade e algumas lanchonetes. Fica ali mesa de ping-pong. Hoje tem uma central de atendimento à comunidade acadêmica lá, se eu não me engano. Na realidade, eu vi era um projeto de uma outra sede, talvez, eu não sei se vai ficar do lado dali ou se vão modificar aquilo. Então o Demetrios está negociando a vinda do Banco Santander para aqui dentro do campus, aí pode ter então que tenha mais bolsas deste edital e de outros editais de Santander também. Santander é o banco que mais concede bolsas para esse tipo de atividade, que é de intercâmbio. Para esse caso aqui, o que a pessoa tem que ter? Nós temos esses parceiros todos na América Latina, são muitos, principalmente a Colômbia, a Argentina, Uruguai, Peru, e outros países, Chile. Você tem que escolher uma daquelas universidades lá, que são parceiras nossas, e também em Portugal e na Espanha, pode ser um desses, tanto na América Latina e na Península Ibérica.
E você, depois, você candidata a essa bolsa e aquele comitê que eu havia falado seleciona os estudantes que vão receber. Por enquanto, são 2 estudantes. Não é muita coisa, ele recebe ajuda fixa de 3 mil euros, que atualmente deve dar, sei lá, uns 16 mil reais, uma coisa assim. Isso aí para você ficar, para você fazer o que você quiser com isso. Tá? Em geral, os intercâmbios são de 4 meses, você compra passagem, usa esse dinheiro para te ajudar no tempo que você for ficar lá, tá? E você pode ter que gastar alguma grana sua também, mas é uma ajudinha já que é dada pelo Santander. Esse ano já foram selecionados os 2 estudantes para essa bolsa, que estão programando sair no ano que vem, porque esse ano está suspenso por enquanto. Vou falar do IAEST, então, que é outro programa que tem. Esse programa aqui é programa de estágio. Você vai fazer, na realidade, em vez de você estar ligado a uma universidade no exterior, você vai fazer, na realidade, um estágio em alguma empresa, alguma coisa que tenha ligação com esse programa IAEST. Ele é bastante antigo, tem 90 países aqui. O benefício que ele tem, você pode ter bolsa lá, dependendo de qual estágio que você vai ficar, de 650 até 1.400 euros, com base na Europa. Pode ter uma grande variação disso. E no Brasil, ele é gerenciado por essa empresa, a BIP. Ela já tinha esse tipo de parceria com o FV muito antes de eu estar na DRI. Eu já estou na DRI desde 2009. Comecei em 2009 como vice-diretor, em 2011 como diretor. Muito antes disso, a IAS já tinha esse acordo com a UFV. Tá? Como que eles funcionam? Deixa eu ver se está no próximo slide falando isso aqui. Não, vou falar mais sobre isso aqui. Nós temos um acordo com o IAEST que a gente recebe até 20 estudantes do exterior para fazer algum tipo de intercâmbio de estágio em laboratórios do UFV. Então, tem professores do UFV que aceitam esses estudantes e ficam esse estágio de 2 meses. E nós da UFV temos uma pequena verba que a gente paga bolsa para esses estudantes. A gente paga bolsa pequena, R$500 por mês. Esse com 2 meses a gente paga R$1.000. A bolsa que os nossos estudantes lá fora recebem muitas vezes maior do que isso. Mas a gente tem essa bolsa para os estudantes do IAEST, porque com esses valores, recebendo até 20 estudantes do IAEST aqui no UFV, a gente permite que até 20 estudantes nossos possam usufruir de vantagens neste programa aqui. E se você tem que fazer a sua ligação, não é com a DRI isso, é diretamente nessa empresa, a BIP, que ela gerencia esse tipo de intercâmbio. Esse intercâmbio ele é pago, tá? Você tem que investir dinheiro nisso, de pagar algumas taxas disso, que você pode ter o retorno depois com o valor que o estágio paga para você mensalmente no lugar onde você vai estar fazendo o intercâmbio. Mas é um intercâmbio pago, eu deixo claro sobre isso aqui. E você fazer essa associação lá na BIP, você tem algumas atividades que pode ir fazendo que você pode ir ganhando pontos. Você, por exemplo, pode ajudar algum estudante estrangeiro que vem para o UFV pelo intercâmbio do IAEST. Você pode ajudar a receber esse estudante, você pode achar um local para o estudante morar, você pode viabilizar um estágio, você fala com algum professor, fala com o professor, oferece um estágio aí para o IAEST e tal, fala, beleza, eu ofereço. Quantos para você for oferecer, ele fala que foi indicado por tal aluno, ele vai ganhando mais pontos lá. Quem tem isso, na hora que eles abrem a lista no Brasil inteiro de estágios, quem tem mais ponto pode escolher primeiro essas oportunidades. E, obviamente, as oportunidades melhores são aqueles países que as pessoas gostariam mais de ir e que está pagando melhor. Então, você ganha alguns benefícios para isso. Mas tudo é feito pela essa empresa, a BIP. O que a gente faz na DRI? A gente faz a nossa parte, que é receber os estudantes estrangeiros aqui e viabilizar a participação de vocês nessas outras oportunidades para estágio. Essas são algumas das oportunidades financiadas que eu havia falado para vocês. Não são muitas, são poucas, tá? Vou agora falar sobre outras coisas que é importante. Uma coisa muito importante para poder vocês participarem disso é proficiência linguística. Alguém já perguntou sobre isso, tá? Então, é interessante você para ter sucesso, ter competência de comunicação em alguma língua estrangeira. E, a princípio, a língua que todo mundo devia saber é inglês. Eu nem considero mais que a pessoa tem uma segunda língua quando tem inglês. Inglês já virou língua franca na comunidade científica e comunidade e também para a parte profissional. No mundo inteiro é o inglês. Todo mundo comunica em inglês. Nós estamos tentando aqui mudar várias coisas, começar a ofertar
cursos em disciplinas em inglês aqui no UFV, especialmente na pós-graduação, para atrair mais gente. Alguns anos atrás, a universidade lá de Milão, na Itália, a Politécnica de Milão, muitos anos, tem mais de uns 6 a 7 anos atrás, ela decidiu mudar toda a pós-graduação dela, toda a pós-graduação da Universidade de Milão, todos os doutorados para inglês. É na Itália, mas todos os cursos vão ser dados em inglês. Então as pessoas falam, essa é a língua franca e ponto final. Ah, mas eu vou reclamar sobre isso? Não tem que fazer. E não custa nada, você não paga royalties para os Estados Unidos nem para a Inglaterra, eles não são donos de nada disso. Você pode aprender o inglês e ter muito mais chance. Então é muito importante isso. Quem tem que ter uma experiência no exterior, mesmo se for outros países, mesmo se for na França, é importante você ter inglês também. Você tem uma ideia, as pessoas falavam muito, os franceses são tão ciosos assim, com o seu idioma, só francês. Muitos anos atrás já mudou lá. A pessoa, para ter um diploma de engenheiro, qualquer engenharia na França, a pessoa tem que passar num exame oficial de proficiência em inglês, como o TOEFL, por exemplo. Você não pode receber título de nenhuma engenharia na França se você não tem proficiência em inglês. Olha só até a que ponto que chegou isso. Então é internacional, é importantíssimo. Ah, quero aprender alguma língua. Aprenda em inglês. Tem que saber inglês. E vou aprender outra, ótimo, pode aprender outra língua, abre oportunidades também, mas não deixe de ter essa competência em inglês, mesmo se você for fazer intercâmbio em Portugal. Nós temos aqui um programa de muitos anos, há mais de 10 anos, com duplo diploma na área de licenciatura, chama Programa de Licenciaturas Internacionais, com Portugal. As primeiras turmas foram para lá, elas assustaram que tinha várias bibliografias na área de biologia lá, que era tudo em inglês, os estudantes lá tinham que saber inglês para ler, e os nossos passaram por dificuldade com isso algumas vezes. Tá? Eu acredito que a maioria dos estudantes de computação, pelo que eu vejo aqui na UFV, em média, tem mais facilidade para leitura em inglês, não sei se é por causa da área, do que muitos outros cursos aqui. Isso é interessante. Tá? Mas invistam na competência em inglês, porque vai ser muito importante. Que oportunidade que nós temos para isso? Na UFV tem cursos de inglês gratuito dentro da universidade que não acabam não contribuindo tanto. Tem cursos de extensão, que é lá do Selim, são cursos interessantes, são bem baratos, é interessante para você chegar até um certo nível. E tem outros cursos na cidade, outras pessoas que podem fazer isso que acaba não ficando tão caro. Eu lembro que um dos estudantes que eu tinha na graduação uns anos atrás, já tem uns 6 anos atrás, ele estava fazendo iniciação científica comigo, ele falou, professor, eu quero fazer pós-graduação no exterior. Eu falei, beleza, como é que está seu inglês? Eu falei, não sei nada, sabia nada de inglês, nada, muito ruim mesmo. Eu falei com ele, olha, você não vai conseguir no ano que vem, que você vai formar agora, no ano que vem você não vai ter ainda essa proficiência, e além disso, oportunidade para mestrado no exterior é muito mais difícil. Tenta doutorado, então, beleza. Então ele começou, durante o mestrado, a fazer isso. Pouco mais de um ano, ele saiu de quase nada de inglês para fazer até mais de 100 pontos no exame do TOEFL, do TOEFL IBT, que chegava a 120. Aí no final do mestrado, a gente contactou a universidade na Holanda, ele candidatou lá, foi aprovado. No ano passado, defendeu tese, já passou 4 anos, defendeu tese de doutorado lá da Holanda, arrumou a namorada na Austrália, mudou para a Austrália com ela no final do ano passado. Aí só que ela mexe na área de embaixada da Austrália, então ela foi chamada para trabalhar na Rússia e agora estão morando lá em Moscou. Então a pessoa muda de nada de inglês para toda essa experiência, que não seria acontecer nada disso com ele se ele não soubesse inglês. Então é muito importante, abre muitas portas. Tá? Esse programa que estou mostrando aqui na tela é o Idiomas Sem Fronteiras. Ele ajudava também, de graça, estudantes a ter aulas de inglês nas universidades. Esse, infelizmente, ele foi interrompido no ano passado, acabou no ano passado, e neste ano agora ele está sendo assumido pela Andifes. Andifes é a Associação dos Dirigentes das Universidades Federais do Brasil.
como havia falado, ontem mesmo eu tive uma reunião com os diretores internacionais e eles estavam falando sobre como vai conduzir esse programa. E já estava tudo certo para começar agora com a pandemia foi interrompido. A gente tinha inglês, francês e italiano na UFV, eles estão esperando retornar essas línguas. O italiano continuou, porque o italiano ele era financiado, nós somos uma das únicas 5 universidades no Brasil que a gente entrou num edital também, a gente recebeu uma leitora de italiano. Então, já terceiro ano já que a gente oferece italiano de graça, tá? Você pode ter a oferta disso. O francês tem o francês na extensão, que são cursos pagos, e tem inglês na extensão, e tinha também nesse Idiomas Sem Fronteiras, que por enquanto está suspenso, está tendo verificado isso pela Andifes. Outra coisa que nós fizemos dentro desse programa também foi a aplicação de testes de proficiência. Na UFV, não sei se alguém aqui chegou a pegar isso, ou tentou fazer teste de proficiência, nós aplicamos aqui, foi a UFV, eu acho que era a única universidade no país que tinha departamento de letras com inglês e tudo, mas que quem oferecia os testes era a diretoria internacional. Eles não estavam querendo assumir, nós assumimos isso lá atrás, acho que foi em 2013, por aí. Então, a minha equipe mesmo começou a aplicar esses testes ITP. Na época lá do Ciência Sem Fronteiras, o governo brasileiro comprou 500 mil testes deste e a gente começou a aplicar gratuitamente nas universidades. Qual que é a diferença disso aqui? Tem o teste que antigamente o pessoal falava que era paper-based do TOEFL, eu fiz paper-based, a pessoa ficava no papel e isso mandava para lá. Não existe isso mais. Existe o IBT, que é o Internet Based Test. Esse é o teste mais comum do TOEFL, tá? Ele é um exemplo completo do TOEFL. Ele testa as 4 habilidades: listening, reading, speaking and writing. Esse teste, pela última vez que eu olhei, ele custa mais de $200. E alguém, o Felipe perguntando, vou falar isso aqui. Esse teste aqui é ofertado, custa mais de $200, não tem aqui na UFV, tá? O Felipe está perguntando aqui se o italiano no UFV é ofertado no Núcleo. Núcleo que eu havia falado, esse núcleo é o núcleo de línguas que é ligado ao Idiomas Sem Fronteiras. O núcleo ele está sendo extinto e está então mudando para esse novo formato que vai ser apoiado pela Andifes. A gente ainda não tem noção de como que vai ser isso aqui, tá? Eu não sei se eu acho que sim, o italiano é aquele ofertado pelo núcleo, mas ele é bancado pelo consulado da Itália. Então, eu acho que ele continua, mesmo o Idiomas Sem Fronteiras não estando mais sendo financiado pelo governo brasileiro, como quem financiava essa bolsa para a leitora, que era o consulado da Itália, ela continua. Se o consulado da Itália quiser continuar para os próximos anos acertando com a gente vai continuar também, vai continuar a oferta de italiano através disso, tá? Voltando aqui ao nosso esse exame aqui, o TOEFL ITP, a diferença dele é o seguinte: não tem prova de redação, que é o writing, e não tem prova oral, que você tem que falar e verificar. Essas duas coisas tem no TOEFL e IBT, mesmo sendo feito pelo computador, tá? Esse IBT. No IBT, você digita lá no computador uma redação e depois ele pede para você falar também, grava no microfone, isso tudo é corrigido. Por que não tem... Por que o ITP não tem isso? É um teste mais barato, ele foi criado inicialmente para as escolas de inglês verificar o progresso dos seus estudantes, né? Por isso ele é mais barato. E o que fica caro no teste é exatamente as coisas que dependem de correção humana. Então, a sua redação e a sua fala tem que ter uma pessoa especializada para poder verificar e dar uma nota. Por enquanto, né? Vocês que são de computação devem saber, já que agora que essa evolução imensa de inteligência artificial, daqui a pouco vai ter um programa de inteligência artificial que vai estar corrigindo redação de inglês, que vai estar dando nota para a sua prova de fala de inglês. Não vou ficar surpreso se daqui a pouco já está sendo feito isso por inteligência artificial, que fica muito mais barato. Por isso, então, o teste TOEFL ITP, aqueles 500 mil testes que o governo comprou, era muito mais barato que o outro. E a UFV oferecia isso gratuitamente, tá? Mostrando aqui no próximo slide, nós oferecemos aqui,
com o pico em 2014, mais de 10 mil testes. Foi como os estudantes da Ciência Sem Fronteiras tinham que ir para o exterior, a gente ofereceu esses testes todos aqui, que era para poder eles apresentarem para os programas de Ciência Sem Fronteiras. Aqui caiu isso totalmente, os testes foram interrompidos em 2019. Nós oferecemos um pouquinho de testes, 184, só em 2019, com o restante dos testes que estavam aqui sobrando, e eles foram aproveitados especialmente por estudantes agora que estão num programa que chama PRINT, que é o Programa de Internacionalização que tem do governo, que algumas universidades ganharam verba para isso, e a UFV foi uma delas, especialmente pelos estudantes que estão fazendo doutorado de sanduíche. Doutorado de sanduíche da CAPES, para receber bolsa, tem que ter um teste de proficiência, e aceita o teste TOEFL e ITP. Então, a gente aplicou principalmente para eles. Tá? A gente vai continuar isso agora, está negociando com a Andifes uma compra grande dos testes para ficar mais barato, que a universidade pode comprar isso e a gente aplicar esses testes cobrando dos estudantes. Mas enquanto custa mais de R$1.000 você fazer um teste TOEFL e IBT, você tem que ir lá para Belo Horizonte ou de fora para fazer, você poderia fazer aqui, a gente está esperando que por pouco mais de R$100, cento e poucos reais, a gente consiga oferecer um teste aqui que seja válido para a maioria dos casos. Tá? Não tem essas habilidades de reading, de speaking and writing, mas ele aceita em muitos casos, especialmente esses que eu estava falando anteriormente. Uma novidade que aconteceu a partir do ano de 2018 foi mandarim na UFV. A UFV é a única universidade em Minas Gerais que oferece mandarim, tirando a UFMG. A UFMG, eles têm o que eles chamam lá de Instituto Confúcio, que tinha pouco tempo, tinha só 13 no Brasil, acabou tendo, acho que aumentou um pouco o número disso. Então, esse Instituto Confúcio são institutos que são financiados pelo governo da China para poder difundir a língua e cultura chinesa no mundo. Eles pagam os professores. Eu fui, nas minhas 2 visitas à China, eu tentei viabilizar alguma coisa dessas aqui na UFV, então muita dificuldade. Eles, a princípio, não têm isso em cidades muito pequenas, que ele tem alguma coisa ligada também à presença chinesa com outras coisas, com coisa de comércio, exportação, etc. Em cidades pequenas como Viçosa, é muita dificuldade. Mas eu consegui viabilizar isso. Em 2018, isso aqui, nós conseguimos a professora aqui, Yan Ping, que é o nome dela. Geralmente os chineses que vêm aqui, eles adotam um nome ocidental. O nome que ela tinha, que era Joy, ela deu aula aqui no ano de 2018. Ela veio aqui com o marido, que era um médico chinês, e 2 crianças. Passei... só já estou falando coisa bem assim informal. Nunca passei tanto aperto na DRI do que para cuidar dessa família chinesa aqui. Foi a parte mais difícil para mim disso. Ela foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que todos os institutos Confúcio aqui no Brasil, que alguém chegava com família, vinha sempre alguém solteiro, vinha com família, eu tive que arrumar tudo para ela aqui. E ninguém nunca vinha com filho, foi a primeira vez que vem com filho. E quase ninguém na China inteira tem mais de um filho. Essa mulher tinha 2 crianças ainda, pequenas. Então, eu arrumei aqui tudo para ela, assim, onde ela podia estudar, ela acabou estudando lá no ângulo das crianças, e ela dava aula para as crianças no ângulo também, tinha aula de mandarim no ângulo, e começou a fazer isso lá em 2018. Infelizmente, a UFMG, depois que mudou a reitoria lá, ela cancelou essa nosso intercâmbio, mas para não ficar sem o mandarim aqui, eu acabei fazendo um acordo com o IAEST, que é aquele programa que eu acabei de falar, que é aquele programa da BIP. Eles lançaram em 2019, começaram a lançar o IAEST China, de estudantes que poderiam vir para o Brasil para estagiários para dar aula de mandarim. Então nós fomos, logo que saiu isso, eu pedi para poder entrar com isso, e nós contratamos a primeira vez essa professora aqui, a Li Yang. Ela deu a aula em 2019, pela DRI, a gente paga uma bolsa para ela, para os estudantes de chinês, que vêm para cá, R$1.000 por mês, para eles virem para cá, mas como eu não tenho, você acha que achando, a diretoria internacional da FV é cheia da grana. Eu não tenho nada. Eu sequer tenho orçamento agora, eu não tenho 0 de dinheiro. Com isso aqui a gente estava cobrando, então, como cursos de extensão, a gente cobrava, eu acho que era R$200, para um curso completo de 4 meses
Na verdade, são 60 horas. 60 horas de mandarim, R$ 200. É bem baratinho. Você vê, você não vai achar lugar nenhum um curso a esse preço. O preço lá na UFMG, onde os professores são pagos pela China, o curso é muito mais caro que aqui na UFV ainda, muito mais. Ela começou a dar aula isso, então, a partir de, eu acho que R$ 200 por curso completo, tá? Então, ela deu aula em 2019, e ela agora, para ficar 6 meses, eu pedi para estender, ela foi por 1 ano aqui. Na realidade, eu tive um pouquinho de dificuldade nesse caso aqui, porque a professora do ano anterior, ela era tão espetacular que os alunos que continuaram tiveram má impressão dessa menina, porque a outra professora, ela é profissional e ela dava aula para criança, dava aula de inglês para criança na China. E essa aqui era uma menina nova ainda, de 22 anos, uma coisa assim, não tinha tanta experiência. Então ficou essa forma, ficou uma coisa meio, uma impressão negativa, mas a comparação anterior, era meio injusta com ela. E este ano eu contratei um novo professor também, que é o Liang Yulong. Ele estava na dúvida se ia chamar esse rapaz para permitir ele vir para cá por causa do Covid. O Covid estava estourando lá na China e aqui no Brasil estava tranquilinho. Falei, ninguém estava querendo receber um chinês aqui, né, para trazer Covid para cá. Aí ele estava muito à vontade de vir e tudo, aí eles acabamos concedendo isso se ele fizemos o seguinte trato, ele iria para Belo Horizonte e ficar lá no local em quarentena durante 14 dias. Depois, se estivesse tranquilo, viria para Viçosa. Então ele veio para Belo Horizonte, começou a ficar. Nesses 14 dias, exatamente o que aconteceu? Fechou tudo no UFV. Fechou as aulas no UFV e levantaram barreiras sanitárias em Viçosa. Conclusão, nunca que Liang Yulong pôde vir para Viçosa. Ficou preso lá em Belo Horizonte. Está lá até hoje em Belo Horizonte lá. Então, para poder continuar as coisas, então, eu organizei 5 turmas de mandarim online. Está dando curso, aulas online. Essa foto que está aí foi exatamente de ontem. Eu gravei ontem, igual o Lucas está gravando aqui para vocês, eu abri uma coisa, uma aula no Google Meet para ele, e gravei a aula de ontem e tirei uma fotinha da aula aqui, dele dando aula ontem. São 5 turmas, 2 de mandarim L1 básico, ainda tem uma turma de L2, L3, L4. Pessoas já estão no 4º semestre, desde os anos anteriores, fazendo mandarim, então, tá? E eu comecei a fazer mandarim também. Estou fazendo mandarim online com ele na turma de iniciante. Estou adorando. Eu vou falar com vocês até sobre isso, uma coisa interessante, qual que vai ser o novo normal para depois dessa pandemia aqui. Para mim seria o seguinte, se por acaso tivesse um curso de língua online, depois que terminasse a pandemia aqui, eu ia preferir muito mais do que presencial. Vou falar para vocês. Estou na minha casa aqui, está o horário que vai ser o curso. Sinto aqui, faço o curso, posso gravar, posso ver outras coisas, tudo no maior conforto. Estou gostando muito mais de fazer um curso de língua online do que presencial. Se depois vou puder ter aula presencial, eu ia preferir ter aula online. Estou achando ótimo, tá? Eu gostaria de falar com vocês, inclusive, que está terminando agora as 4, são na realidade 12 semanas, está terminando daqui a pouco as 12 semanas desses 5 cursos, e eu vou abrir novamente, é provável que eu abra novamente para o curso L1, que é básico, mais uma turma para o curso L1. Quem quiser participar, eu estava cobrando ainda mais barato. Estava cobrando, como seria em 3 meses, eu cobrei 3 parcelas de R$50 e estou passando para ele lá, para manter ele lá em Belo Horizonte. Então, nem é R$200, passou a ser R$150 um curso de 60 horas de mandarim online, que pode fazer o maior conforto. Quem tiver interesse, eu devo divulgar nas próximas 2 semanas, talvez, essa oferta disso. Porque é interessante aprender mandarim, eu falei tanto de inglês, olha, tem gente que fala, a China vai dominar o mundo e o mandarim vai ser o idioma, língua franca do mundo. Então, o que eu penso dessas 2 afirmações? Primeira, a China vai dominar o mundo. Nós tivemos lá, minha segunda visita que eu tive lá com esses 5 pesquisadores da UFV, lá, visitamos várias universidades, a partir de Xangai fomos até o meio da China, visitamos 8 instituições, tá? E que eu vi é o seguinte,
a China dominar o mundo realmente pode acontecer disso. Em algumas áreas, eles vão passar os Estados Unidos a galope, vão atropelar porque eles têm dinheiro demais. Assim, essas áreas mais ricas da China, tem algumas cidades que nós fomos, que eu acho que o carro mais baratinho que tinha na rua era BMW. Eles estão dinheiro a rodo, tem dinheiro demais, eles estão investindo em tecnologia, uma coisa absurda. Tem as coisas negativas, realmente. Você não tem liberdade, aquele lugar é vigiado o tempo todo, você não pode falar nada, assim, você não tem liberdade para essas coisas. Eu não gostaria de não ter liberdade, mas que eles têm possibilidade de atropelar, sim. Isso deve acontecer mesmo. Esse exame PISA, vocês já falaram sobre esse exame PISA, que tem no mundo inteiro sobre qual que mede o nível de estudantes de ensino, até ensino médio, ensino básico, que o Brasil está lá na rabeira. Algumas das regiões da China, como essa que eu estou visitando lá, Zhejiang, Nanjing, etc., os estudantes daquelas regiões, os estudantes de ensino básico, eles estão assim como os primeiros do mundo em tipo de instrução. Eles vão arrebentar. E tem chinês demais, gente. Tem chinês demais na China. Então, mesmo que fosse assim, uma parte deles lá, dá 200, 300 milhões de chineses fazendo muita coisa disso. A gente esteve num lugar lá que eu visitei um estudante brasileiro que estava lá numa dessas universidades, e ele falou assim, tem 5 anos que eu estou aqui. Eu cheguei aqui, liguei para minha mãe lá no Rio, lá, e falei com ela, nossa, mãe, eu estou na roça, tá até porco na rua aqui. Tem um lugar, eu estou na roça, tem um lugar assim, não tem nenhum desenvolvimento. Aí eu olhei ao redor assim, eu falei, o que é isso? Então, as avenidas aqui dá para 8 carros de cada lado, tem 6 pistas de cada lado aqui, só prédios gigantes. Eu falei, não, isso tudo aqui foi feito depois que eu cheguei. Então, não é uma velocidade como essa. Então, eu pensei assim, gente, tem muita oportunidade com a China. Tem que tomar cuidado com várias coisas, mas tem muito dinheiro e muita oportunidade. E quem vai saber mandarim é um grande diferencial. Saber um pouquinho da cultura da China e mandarim é um diferencial muito grande, que é pouquíssima gente que tem disso. Vai ser importante, voltando àquela outra pergunta, a China vai estar lá na frente? Sim, vale a pena. E o mandarim vai ser o idioma língua franca no mundo? Absolutamente não. Que vai ser a língua franca no mundo vai continuar sendo inglês. O que vai acontecer? Não tem lugar no mundo onde se estuda mais inglês que na China. A gente visitou várias universidades que têm dinheiro a rodo, mas muito dinheiro mesmo. Tem 9 universidades na China lá que têm dinheiro assim, comparadas com as grandes universidades dos Estados Unidos ou na Inglaterra. Essa é a língua das 9 mais fortes. Nós visitamos 2 delas. É muito dinheiro. Às vezes tem alguns dirigentes ou professores mais alto nível lá que o inglês deles é péssimo, mais novo. Agora, os novos, esse menino que chegou aqui, o inglês dele é perfeito. As novas gerações na China estão estudando inglês a rodo. Então, o que vai acontecer? Os chineses vão aprender inglês. Então, vocês têm que aprender inglês também. Agora, você aprender o mandarim, aí que vem a diferença. Inglês não é diferença, não. Inglês é exigência. Você aprendeu mandarim, quantas pessoas aqui no Brasil que sabem mandarim? Você tem que ter alguma coisa disso para você ter já pular lá na frente. Alguma empresa vai estar trabalhando com a China, porque tem dinheiro demais lá. Vai estar trabalhando com a China. Qual que é o mercado maior do Brasil? Para qual o país onde o Brasil tem maior intercâmbio comercial? China, disparado. Para onde exporta mais? China. Então, se você tiver mandarim, se tiver algum tipo, nem que seja um nível mais ou menos básico, se entrar em algum tipo de exame de seleção e tal, assim, mandarim. Eu lembro uma menina que ela fez intercâmbio na China, era da área eu vi 2 casos desses, pelo menos, há um tempo atrás, da área de alimentos. Estava num grande sala lá, estava falando, quem que era que tem aqui, que passou um ano na China? Fulana. Tirou ela do meio, está contratada. Então, eu falo para vocês, vai acontecer isso? Não, mas abre muitas portas. E onde em Minas Gerais você tem chance de fazer mandarim só? Só na UFMG e na UFV, tá? Então, estou falando, eu estou gostando demais de aprender, não é fácil, tá? É muito engraçado isso aqui. Para vocês terem uma ideia, eles têm 4 tons para falar da língua, então você pode falar de vários jeitos. A palavra ma, depende do jeito que você falar, ela pode ser cavalo ou pode ser mamãe, ou pode ser 2 outras coisas, depende do tom, porque tem cada uma coisinha, são poucas sílabas que tem, então muitas sílabas diferentes, tem que falar de 4 jeitos diferentes, pode falar coisas bem diferentes, tá? Vamos ver, colocar aqui uma perguntinha, o curso de mandarim, quantas horas de facultativa para o curso? Isso aí o Lucas pode falar mais. Eu acho que essas atividades extracurriculares,
Eu não sei se elas abarcam também atividades linguísticas, eu não sei. Depois pode falar para Vladimir, você. só aproveitando aí já o gancho, né? Conta assim, cursos de língua, seja qual o idioma for, né? Conta como atividades complementares, sim. Aí a quantidade de horas que é contada depende da duração do curso. Mas isso, sem dúvida, pode abater. Só corrigindo o que o aluno falou, não seria horas de facultativa, né? Seria carga horária de optativa, por Tá. meio de atividades complementares. Atividades complementares, sim. Então, falei muito sobre isso, porque é uma oportunidade única que a gente tem. Eu estou fazendo esforço para manter isso aqui no FV, tá? Então, esse rapaz aqui, a gente ofereceu esse curso online, vai começar a oferecer de novo, e com aquela expectativa, vai ser online ou vai voltar? Será que vai voltar às aulas? Vai voltar a aula em agosto, setembro, não sei. Então, já falei para os estudantes que a gente começou lá em abril, olha, eu tinha expectativa de voltar. Falou, a gente vai começar online e depois a gente continua presencial. Esqueça, né? Continua online direto. Agora, de novo, vai abrir talvez mês que vem online de novo, em julho. Enquanto tiver fechado, a gente vai continuar tendo online. Se voltar presencial, a gente deve ter aula presencial continuando o mesmo curso. Em geral, os cursos presenciais a gente dava na hora do almoço ou depois das 6 horas da tarde, para mais gente poder fazer, tá? Então, chamando isso, das próximas, talvez daqui a 2 semanas, devo abrir novamente uma chamada para quem quiser participar. Está participando 39 estudantes, estavam participando desses cursos, 5 cursos que eu estava colocando aqui, tá? A gente vai colocar isso em todas as mídias da UFV, para quem quiser, tiver vontade de fazer, tá? Eu tenho expectativa de abrir esse curso para o nível básico de novo, mas eu mantive o compromisso das pessoas que estão lá na frente, eu sempre oferecer, mesmo que não seja, que fique um pouco, fique caro, que não seja contraproducente. Todo estudante está lá no L4, só tem 4, a turma só de 4. Eu mantive a turma porque eu não quero abandonar as pessoas que estão um nível mais lá na frente, continuando estudando o mandarim. Eu falei muito de chinês, tá? Vamos seguir na sequência aqui. Isso. Pergunta aqui. Sim. Fulano Liang Yulong fala inglês. Todos que vieram para cá, a aula, ele fala inglês. Tem alguns estudantes que não falam nada de inglês. Nada de inglês. E estão fazendo o curso também. É melhor que fale inglês, porque ele conversa muito inglês também, falar alguns testes e tudo. Mas o importante mesmo é que a aula é de mandarim. Então, mas ele, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, ele responde em inglês. Tá aprendendo em português, mas imagina só, um chinês aprender português, não é fácil, né? Mas ele está aprendendo. Outras coisas que vocês podem fazer com relação a ter o que a gente chama de internacionalização em casa. Vocês podem participar de alguns projetos que a gente tem para você ter contato com pessoas de outros países e outras línguas. Um deles é esse que chamou daqui de a Rede CSF e os Embaixadores. São 2 projetos que são ligados à DRI. O projeto Embaixadores, ele é um projeto que ele especialmente ajuda na recepção de estudantes estrangeiros na UFV. Então, aqui estão algumas fotos deles. Os embaixadores estão todo um tipo de hierarquia colocada lá. Eles têm 2 vezes por ano processo seletivo para participar. Eu acho que o grupo tem uns 50 embaixadores, eu acho, tem que participar de um processo seletivo. Você fala assim, eu falo qual língua estrangeira que você fala e como você pode utilizar. Então, depois eles organizam, porque os estrangeiros, quando chegam aqui, quando vem para o FV, a gente vai mandar uma carta de aceite, o embaixador já entra em contato com ele e fala qual língua que você fala, qual país, né? Então, os estudantes que falam alguma língua diferente, eles podem receber gente que fala inglês, espanhol, alemão, italiano, etc. Recebe estudante estrangeiro, arruma local para o estudante ficar aqui, ajuda o estudante em todas as atividades aqui que vão ficar aqui no Brasil. Esse programa aqui ele acabou sendo referência no Brasil. Tá? Algumas vezes, nossos encontros nacionais de internacionalização, todos os anos eles pedem para a gente apresentar esse programa com várias universidades copiando no Brasil. Ele é referência no Brasil aqui, que funciona muito bem. Tem uma ideia que nos últimos 4 anos, eu não tenho a mínima ideia onde que os estrangeiros estão morando, o que está acontecendo com eles. Eles cuidam de tudo, os embaixadores. É muito interessante você ter contato com essa pessoa que vem do exterior, você tem ideia, você ajuda ele, mas você também recebe em troca essa experiência. Quem quiser participar, acho que 2 vezes por ano eles abrem um edital de seleção. É bem concorrido. Outro programa que a gente tem
é a rede CSF, que são aqueles que vieram do Ciência Sem Fronteiras, eles fundaram essa ONG no Brasil inteiro. Aí foi morrendo, acabou que praticamente só Viçosa continuou com isso. Tem vários projetos que estão ligados à internacionalização. Esses projetos colocados aqui, um deles é interessante, que Ciência na Praça, que eles tentam apresentar, então, essa parte de ciência e oportunidades no exterior, essas coisas para a comunidade de Viçosa. Então, vários programas da UFV vão lá e apresentam, eles vão numa escola, alguma coisa assim, apresentam aqueles experimentos, etc. E mais ligado, especialmente, à internacionalização, é dando aula de línguas, ou nessa rede de idiomas, está colocado ali em cima. Rede de idiomas, estudantes que tiveram alguma experiência no exterior, ou sabem alguma língua estrangeira, eles dão aula de línguas e dessa experiência gratuitamente para a comunidade, para outros estudantes. Então, são dois programas que vocês podem entrar, participar aqui dentro da UFV mesmo, que tem ligação forte com a área internacional. Tá? Basicamente, eu falei muito mais do que eu estava esperando, demorou mais. Concluindo aqui, eu falo novamente, se tiver oportunidade de ter uma experiência de intercâmbio no exterior, eu falo com vocês, realmente, mesmo façam todo esforço para você conseguir, porque faz uma grande diferença na sua carreira, para sempre. Você é uma outra pessoa, tá? Uma pessoa que antes de você sair, quando você voltou, é outra, não é a mesma pessoa. E você tem muito mais oportunidades na vida acadêmica e profissional. O que eu recomendo? Investir pesadamente e imediatamente em programas de treinamento de língua estrangeira, especialmente inglês. Tem que saber inglês, você não pode sair sem saber inglês. Portas vão fechar para vocês. Quer alguma outra língua? Beleza. Espanhol, muito interessante colocado. Eu faria mandarim. Eu acho que assim pode ser um grande diferencial. Pouca gente sabe e está rolando muita oportunidade, muito dinheiro, muita oportunidade que pode rolar com a China. Eu faria mandarim e, além disso, como eu havia falado, é um dos 2 únicos lugares em Minas Gerais que tem mandarim, que é aqui. Eu acharia uma grande oportunidade, mas não deixa de fazer inglês. Ah, não sei inglês, não, vou fazer mandarim. Vai estudar inglês primeiro. Até o professor de mandarim fala inglês, depois você estuda mandarim. Manter um bom desempenho acadêmico no curso de graduação. Para você fazer isso, vai ter mais chance nessas oportunidades, tipo o Erasmus, a bolsa que tinha lá para você passar 4 meses lá na Itália, por exemplo, com o nosso parceiro. A concorrência é grande. Aqueles estudantes que têm melhor desempenho vão ter mais chances de receber essa bolsa. Participar de atividades ligadas à internacionalização na UFV, como eu havia falado, essa. Você não tem tempo para sair ainda? Vamos ter contato com os estrangeiros que vão chegar aqui aos montes. Estamos fechando um acordo, estou fechando essa semana, talvez, nem sei se tanto vai dar certo, com um fundo lá da Nigéria, que chama-se TET Fund, o Fundo de Educação Terciária. Eles podem fornecer 120 bolsas para os nigerianos de centro de excelência virem fazer mestrado no UFV. E fazer mestrado, 120 nigerianos de uma vez só. Prova. Isso aí tem muitas percalços, isso pode ser que venha muito menos e tudo. Todos, obviamente, falam inglês. Vocês terem contato com esse tipo de coisa, gente, que a língua materna deles é inglês. Vai ter uma enxurrada de mais gente estrangeira no FV se esse acordo der certo a partir do ano que vem. É interessante vocês terem contato com isso. Se você não saiu ainda, esse contato que você tem aqui dentro da UFV, dentro do ambiente acadêmico, com estrangeiros, com a língua deles, com a cultura deles, também vocês estão ganhando com isso. E depois podem tentar sair, tá? Essas 3 coisas que eu recomendo para vocês, é isso que eu tinha para falar. Estou aberto a qualquer pergunta, então. Falou, obrigado. Eu agradeço muito aí a sua fala, foi bem legal. É sempre bom receber você na disciplina, essas informações, especialmente para os calouros, é muito interessante, porque eles estão conhecendo a universidade, né? As oportunidades que a UFV pode oferecer para eles, e a mobilidade acadêmica é uma muito importante. Eu fiz aqui algumas anotações que eu acho que seria legal a gente destacar de exceções que às vezes acontecem com mobilidade acadêmica, né? Talvez você possa até me ajudar. No início da sua apresentação, você tinha falado sobre a necessidade do aluno solicitar o afastamento para a mobilidade acadêmica para não ter nenhum tipo de problema, né? Eu tenho uma situação de um aluno que eu me lembro, mas talvez você possa falar um pouco melhor. Você já passou por situações onde você teve que lidar com casos de aluno que não solicitou o afastamento, foi para a mobilidade, ou na mobilidade solicitou matrícula e quase foi desligado do curso? Você lembra de alguma situação assim? Você quer
perguntar quantas dezenas já aconteceram disso, já. Eu Isso imaginei que você... foi diminuindo, sabe? Porque as pessoas acabaram tendo depois mais consciência disso, foi tendo mais divulgado e tudo. No começo acontecia com muita frequência isso, tá? A pessoa pega alguma coisa e sai. E gente que não sabia, gente que trancava curso, gente que nem trancava saía e ia por lá e acabou sendo reprovado. E acontecia com muita frequência isso, tá? A gente tenta contornar ao máximo isso, ao máximo mesmo, porque é importante. Importante a pessoa, só da pessoa ter essa disposição de querer fazer uma coisa no exterior e lutar por isso, a gente dá muito valor para isso. Então, se a pessoa fez isso aí, fez errado, uma coisa, a gente tenta ajudar ao máximo. Mas então, vamos fazer corretamente, porque é muito simples. Conseguiu alguma oportunidade, entra com o processo. Normal, processo normal qualquer, no registro escolar, pediu aqui o processo para mobilidade. Ele vai chegar na comissão coordenadora, vai depois passar para a Câmara e vão verificar para onde que está indo e tudo e deve aprovar. Isso facilita muito mais, sendo que algumas das oportunidades você nem pode fazer se não for assim. Se tiver algum dos parceiros nossos lá fora, você tem que chegar lá, porque é diferente você, por exemplo, a pessoa, eu vou para uma oportunidade lá, mas vou ficar só 3 meses, por exemplo, lá em Portugal. Você pode ir para Portugal, agora que você quiser, agora já nem tanto, por causa do Covid, e pode passar 3 meses lá em Portugal com um passaporte seu, porque você tem você está indo para lá, como turista, qualquer turista brasileiro pode ficar em qualquer lugar da União Europeia, passar 3 meses, sem ter que visto nem nada. Só que, para uma experiência como essa numa universidade, aí é um visto especial, não é um visto de turista, é um visto de estudante. E para você fazer um visto de estudante, você tem que pedir isso com antecedência, esse visto. Você não consegue chegar lá e pedir isso, cara, você pode até se fazer também, mas é muito mais difícil. E para você conseguir isso, você tem que estar matriculado numa universidade superior. Você não pode trancar o curso e simplesmente deixar. Então, todas essas coisas, a gente sugere, no mínimo, 3 a 4 meses, pelo menos, para poder fazer isso tudo com calma, pelo menos 4 meses. Tá? Porque primeiro você tem que fazer esse pedido, você tem que receber a carta de aceite que vem lá da Universidade Exterior. Com essa carta de aceite, aí que você vai pedir esse visto especial de estudante. Quando esse visto especial for concedido, só aí que a gente sugere que você compre a passagem. Se você comprar a passagem, o visto está demorando para chegar. Por exemplo, no ano passado, quem ia para Portugal, o consulado estava demorando demais para fornecer os vistos. E estava chegando a data da passagem, já a pessoa tem que adiar a passagem, tem que gastar uma grana danada. E quanto antes você compra a passagem, mais barato é. Então, quanto antes você conseguir essa carta de aceite e pedir o visto, melhor para você poder comprar a passagem com segurança e pagar menos pela passagem. Tá? Então, tudo feito com bastante antecedência é melhor. E, obviamente, como o Lucas falou, tem que fazer essa formalização dentro da UFV. Não pode sair assim, feito doido, sem ter feito nenhuma dessa formalização como essa. Lá na DRI, as nossas secretárias orientam para todos os processos. Não é difícil seguir. Eu estudei junto com eles um pouco sobre o regime didático da universidade e tal, e uma das coisas que eles viram são os critérios para desligamento do curso, né? E um deles é que se em um semestre o aluno for reprovado por infrequência ou notas menores do que 10 em todas as disciplinas do curso, ele é desligado. Então, se o aluno sair para a mobilidade acadêmica e não tiver essa devida formalidade dentro da instituição, ele vai continuar matriculado nas disciplinas do semestre, naturalmente vai ser reprovado por infrequência em todas, porque ele não estará aqui, e desligado. E desligado. A DRI eu sei que ajuda, dá suporte para tentar contornar essas situações, a coordenação de curso também, só que para evitar dor de cabeça, é melhor fazer a coisa corretamente desde o início. Infelizmente a gente não teve os ex-alunos, né, para compartilhar a experiência e tal, mas eu me lembro que em situações anteriores, até brincava muito com o nosso aluno que foi para a Hungria, o Zoard, devido a aspectos financeiros lá, né, que a bolsa lá, ela era um pouco farta, né, então, sim, de repente você pode compartilhar com os alunos um pouquinho dessa experiência, só para eles terem uma noção de que tipo de coisa acontece em alguns países, né, não em todos os lugares.
Ah, sim, interessante essa lá. É, quando a gente tinha o Ciência Sem Fronteiras, nós recebemos aqui delegações, duas delegações aqui da Hungria que vieram aqui falar sobre a experiência na Hungria, etc. Aí chegou um momento até que a UFV no Brasil, acho que era a segunda universidade que estava mandando mais gente para a Hungria, por coincidência disso. Que chegaram a falar aqui, a diretora internacional da, de uma das universidades lá, acho que era dessa Debrecen, que nós temos um acordo com ela, vários estudantes já foram para lá também, para Debrecen. Ela falou que essa bolsa de 800 euros que os estudantes ganhavam lá do Ciências Sem Fronteiras, que por sinal é a mesma bolsa que o Erasmus paga, vocês viram ali que eu mostrei para vocês lá, na Hungria era o salário, era maior que o salário dela de diretora internacional. Então os estudantes iam lá para a Hungria, porque lá a Hungria não está no euro, tem a moeda deles. Então o estudante lá vivia igual Marajá, lá na Hungria. Igual Marajá, era mais rico do que a diretora internacional lá. E esses nossos estudantes, o Zoad, ele era estudante de família húngara. O avô dele, que também chamava Zoad, ele foi meu professor na UFV de cálculo 1. Eu entrei na UFV em 86, para vocês não saberem disso, eu sou da turma. A primeira turma que abriu desse curso de computação na UFV foi em 86, o curso começou em 86. Eu sou um aluno da primeira turma do curso da UFV, entrei aqui. E lá em 86, eu tive, na disciplina Cálculo 1, eu tive aula com o professor Zoard, que era de ascendência húngara. Ele é avô desse estudante da computação, que também chamou Zoard. Aí ele foi foi lá na universidade, onde acho que o bisavô dele deu aula nessa universidade lá na Hungria. E ficou lá cheio da grana lá. Muito, muito rico, porque a universidade na Hungria era muito barato. Muito barato, ele estava ganhando em euro. Tem lugar que é muito barato como esse, e tem lugar que é caro, caro demais. Se for para Londres, por exemplo, é muito caro, você não consegue viver de jeito nenhum como isso. Se for para Noruega, nossa senhora, Suíça, é muito caro. Tem lugar muito caro, lugar muito barato. Eu fui no evento com os diretores internacionais, uma comitiva, uma delegação, há 2 anos atrás, na Suíça, que era na fronteira com a França. O hotel lá estava custando, acho que, uns R$ 2.000 a diária do hotel. Então, como eu vou pagar um negócio desse? Aí a gente foi e alugou, era pertinho, era na fronteira com a França. Eu aluguei um Airbnb, um apartamento lá na França, com outros 4 diretores internacionais, 2 com amigas minhas, mais outros 2. Aluguei um apartamento lá e aluguei um carro e tinha para lá e para cá. E ficou pelo 4 vezes mais barato, 5 vezes mais barato que a gente for pagando lá nisso. Então, faz uma grande diferença. Isso na época quando vocês forem olhar em oportunidades para intercâmbio, é uma coisa importante também. Claro que é importante a qualidade e tudo, mas tem uma grande diferença de custo no mundo, muito, muito grande diferença. E países como esse, que excelente qualidade de ensino, tem prêmios Nobel lá na Hungria, o Brasil não tem nenhum, e é super barato. Esse no interior da Holanda não era muito caro também. Portugal também não é caro, você consegue viver tranquilamente. Alguns lugares na Espanha. E grandes cidades como essa, como Londres, Paris, etc., aí sim fica muito caro. Tá? Essa experiência do Zuad é interessante porque ele ficou realmente igual um Marajá lá. Passeava com tudo quanto é lugar e comia de tudo, de bom e do melhor lá na Hungria. Tem uma dúvida aí. Professor, se eu tiver uma dupla nacionalidade, eu posso me inscrever no intercâmbio com a outra nacionalidade para evitar todas as burocracias de visto para estudante? Supondo que minha outra nacionalidade me dê direito de estudar livremente no país que eu estou me inscrevendo. Isso varia muito, tá? Porque na inscrição para o intercâmbio aqui no FV, você não importa se você se inscrever independente disso. Para conseguir o visto para estudante, pode fazer grande diferença, sim. Pode ser que seja muito mais rápido, pode ser que você não precise do visto para estudante para isso, tá? Mas depende de cada país também. Isso varia muito também. Se você tem dupla nacionalidade, você podia até informar para a gente qual que é o seu caso especial. Eu estou falando isso até porque tem alguns tipos de acordo, por exemplo, o Brasil tem um acordo com a Alemanha. No acordo com a Alemanha, eles. Portugal, interessante. Tá. Tem alguns outros casos aqui disso mesmo. Vou te falar um caso de Portugal que pode fazer diferença, tá? Para você. Na Alemanha, por exemplo,
o Brasil tem um acordo especial com a Alemanha para isso, que o estudante alemão, até ter um tanto número de meses, ele não precisa de visto para vir para o Brasil, mesmo se for visto para estudante, para visto de estudo. Então, a gente recebe estudante alemão na UFV, a gente não precisa verificar o visto dele. Se ele é alemão, vai ficar um período máximo de, sei lá, de 3, 4 meses, o visto de turista dele vale. A mesma coisa para o brasileiro que vai estudar na Alemanha. Tá? Portugal, eu acho que não. Portugal precisa de visto de estudante. Mas, olha o que pode ser interessante acontecer em Portugal. Tem o filho de um professor nosso, do professor Jugurta, filho do professor Jugurta, do nosso curso de computação, ele faz um curso completo na Universidade de Coimbra, eu acho. Acho que é Coimbra, que ele está, não lembro se é Coimbra ou Porto, acho que é Coimbra. Ele faz um curso completo lá. Ele paga, para você pagar lá em Portugal, você tem uma taxa diferente se você é um estrangeiro ou se é você da comunidade europeia ou se é português. Então ele conseguiu, depois disso, uma dupla de cidadania portuguesa também, por causa da mãe dele. Aí ele começou a pagar a anuidade lá para ele, acho que era 10 vezes menos, uma coisa assim, muito mais barato. Era um preço muito mais barato porque ele tinha essa dupla nacionalidade. Então, o que pode acontecer? Nós temos alguns convênios com universidades portuguesas que ela não cobra taxa. E tem algumas que passam do limite e acabam cobrando taxas, por alguns casos. Você poderia, por exemplo, ir para uma universidade lá que cobre taxa que a gente não consegue cobrir, e você sendo portuguesa, você poderia pagar uma ínfima parcela daquilo porque você é portuguesa. Tá? Isso seria um benefício possível, por exemplo. Tá? E provavelmente também, eu não sei, tem que ver se no caso de Portugal, se eles estariam exigindo, provavelmente não deve exigir para você um visto especial para estudar, porque você já é portuguesa, por exemplo. Com certeza pode ter benefícios, mas a gente tem que verificar caso a caso. Tá? Vladimir, pensando em fatores assim extra-acadêmicos, né? Se o aluno for para alguma região que faz parte da União Europeia e tiver um passaporte europeu, isso pode ser algum benefício para ele do ponto de vista de translado, turismo, enfim, ou não faria muita diferença? Olha, a princípio eu não sei se faria tanta diferença não, tá? Mas com certeza assim, para facilidade de deslocamento, essas coisas, pode até fazer. Eu já entrei, por exemplo, em aeroporto, outras coisas, uma coisa tem uma fila para os estrangeiros, outra tem uma fila para os europeus. Você está com a sua coisa lá, você passa muito mais rápido. Tem outras burocracias que certamente quem tem o passaporte europeu não precisa de passar. Você tem livre trânsito, ou melhor, tudo pode mudar depois da Covid, tem essas coisas tão meio suspensas, não sei como que vai funcionar isso exatamente, mas até antes da Covid, você tem, ao entrar na europeia, você tem livre circulação por todos os países, mesmo se você não for cidadão europeu, mas a facilidade para várias coisas, com certeza. Você tem lá um passaporte europeu, eu falei como coisa como essa, você passa facilmente nessas verificações, coisas como essa, com certeza mal não faz, muitas vezes pode facilitar bastante. Chegar no aeroporto, por exemplo, até falar para vocês isso, quem não está acostumado com isso, tem um colega meu desse lá, que foi uma vez nesse lá na China, você chega no aeroporto, por exemplo, já estou no aeroporto, daqui a pouco é meu voo, fica ali olhando essas coisas tudo, aí você vai entrar depois numa fila onde você tem que passar para poder ser vistoriado sua bagagem eletronicamente, tudo, e passa disso. Aí o fulano, na hora que vai entrar na fila, percebe que aquela fila tem 5.000 pessoas. Tem um colega nosso, ele estava na China, na hora que ele resolveu olhar naquilo, tinha aquilo lá, 5.000 chineses na frente dele. O que aconteceu? Perdeu o voo. Perdeu o voo por causa disso. E se ele, como o Lucas falou, por exemplo, se ele fosse um cidadão europeu, está na Europa lá, a fila dele seria outra, talvez. Passar lá, passar rapidamente. Mas são tipos de coisas, a gente sempre tem que ficar muito atento. Somente vocês, se tiverem isso, se começar a ter essa experiência, aeroporto, a gente chega muito cedo, a gente entra lá para dentro do voo, para a sala de espera, não fica esperando aqui fora, não. Mesmo que falta mais de 1 hora para o voo, porque pode dar algum problema como esse, tá? Aí se tiver, por exemplo, no caso dela, tem a sua passaporte de Portugal, ou europeu, pode facilitar. Sempre fazer as coisas com bastante antecedência para não passar esse perigo. Vou deixar aqui, Lucas, dri@ufp.br. Esse é o e-mail da DRI.
essas coisas eu tenho muitas experiências, né? Causos, você fica contando um monte de causas de que aconteceu isso, aquilo, mas a parte prática mesmo, as minhas ajudantes secretárias lá da DRI, elas têm muito mais conhecimento disso. Então, vocês podem contactá-lo por esse e-mail aqui, e quando vocês voltarem para o UFV, fica lá no Bernardão, o escritório, fica no Bernardão, no primeiro andar. Nós, provavelmente, talvez não esteja lá. Não sei se vocês já viram a maior área que tem lá na Vila Janete. A Vila Janete, na esquina da Vila Janete, com a Avenida Purdue, ali, ela é a maior área que tem ali, do lado da Aspuv. Ali vai ser o novo Diretoria de Relações Internacionais. Ela ocupa um lote muito grande, com um espaço de jardim imenso ali. A gente vai começar a trabalhar ali. Já está tudo, os móveis, internet, câmera, está tudo funcionando aí. Provavelmente, quando a gente retornar, a DRI estar ali na Vila Janete, tá? Se vocês quiserem fazer uma visita lá e conversar com as secretárias e tal, para ter dúvidas. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, já aconteceu de estudante receber proposta de emprego durante o estágio. Eu acho que, que ele tenha se referido à mobilidade. Eu tenho até um caso a compartilhar, acho que seria legal comentar. De vez em quando eu falo. Eu tenho um grande amigo de infância, ele cursou engenharia agrícola aqui na UFV, e quando ele estava no meio da graduação dele, basicamente, eu estava fazendo a minha pós-graduação aqui na universidade, então a gente até morava junto. E ele teve a oportunidade de fazer mobilidade acadêmica para a Universidade de Ames, né, a estadual de Iowa. Iowa State. E ele ficou lá por 6 meses, durante a graduação. Voltou para Viçosa, concluiu o curso aqui, e assim que ele terminou a graduação, ele recebeu um convite do professor que tinha trabalhado com ele durante a graduação lá em Iowa, para ele fazer o mestrado dele. Então ele fez o mestrado dele todo em Iowa. Quando terminou o mestrado, teve a oportunidade de fazer o doutorado lá, na mesma universidade, em Ames. Enfim, ele concluiu o doutorado dele lá, e assim que ele terminou o doutorado, ele teve uma proposta de fazer pós-doc na Universidade de Purdue. Então ele se mudou para lá. Enfim, o Augusto, que é esse meu amigo, ele já está nos Estados Unidos há pelo menos uns 7 anos. E acredito que ele não volte mais. E tudo começou com essa oportunidade que ele teve enquanto ele fez a mobilidade acadêmica por 6 meses. É até uma curiosidade interessante, né? A Universidade Estadual de Iowa, né? A de Ames, é a universidade onde foi criado o primeiro computador eletrônico, né? O ABC, do Atanasoff, que os alunos vão estudar na próxima semana. Então aproveitei o gancho aqui, lembrei dessa situação. Vou lembrar de outra coisa também, dessa aí, porque eu acompanhei muito foi um intercâmbio muito forte que teve, especialmente com a engenharia agrícola, com 4 universidades do meio oeste aí, que é essa Iowa State, Kentucky University, Purdue University, que o Lucas falou, e a University of Illinois, Urbana-Champaign. Essas 4 universidades é muito forte intercâmbio com a engenharia agrícola, muitos anos, isso desde a graduação. Um dos orientadores no programa de pós-graduação da engenharia agrícola, ele é dessa universidade. Ele estava em Kentucky, mudou para Illinois. E agora acho que foi para Iowa, não sei. Uma dessas 4 aí colocadas. E agora, é interessante vocês também que estão entrando na UFV, essas coisas que o Lucas falou aí, são históricos para a UFV também. Você deve ter ouvido falar quem que é o P.H. Rolfes. De onde que esse P.H. Rolfes, essa avenida P.H. Rolfes que tem aqui? Esse P.H. Rolfes foi o cara que ajudou na criação da nossa universidade, Peter Henry Rolfes. Esse cara, ele estudou onde? A Iowa State University, onde você falou aí. Ele veio para o Brasil aqui com a pedido do governo brasileiro para fundar a UFV. Ele fez todo o design da UFV, aquela casa, toda essa universidade da UFV, ela parece até com ao estilo americano por causa disso. Ele, na época, ele era professor da Universidade da Flórida, mas ele veio da Iowa State. Então, colocou aqui. Então, ele veio, por isso
que a nossa avenida principal que corta a UFV é a Avenida PH Hofs. Tem a ver com essa história que ele falou. A outra a rua principal que tem na UFV é exatamente a Avenida Purdue. O Lucas citou essa universidade também. Gostaria que vocês depois podem ler sobre isso, que vocês estão aqui na UFV, sobre a história disso. A UFV, ela depois, isso aí foi na década de 20, que foi fundada, que veio esse aqui, ele foi o nosso primeiro reitor. Se chegarem na reitoria ali, vocês veem aquele edifício chama edifício PH Hofs. Ele que veio ajudar a fundar a universidade, e ele foi o primeiro reitor. Se entrarem no salão lá dentro da universidade, tem a foto de todos os reitores. O primeiro reitor da universidade foi o Peter Henry Rolfes, que veio dessa universidade. Depois você sabe, a outra rua que chama Avenida Purdue. Por que chama Avenida Purdue? O Lucas falou com o amigo dele, depois foi estudar lá em Purdue. É outra universidade dos Estados Unidos, que na década de 50, o governo brasileiro quis fundar, então, já tinha fundado a Universidade Federal de Viçosa, queria fundar pós-graduação no Brasil, especialmente na área agrícola. Então, chamou dessa vez, teve a ajuda da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Chegaram a vir aqui para o Brasil mais de 100 professores de Purdue, com vários tempos da década de 50 até 1973. Teve esse convênio, aquela Vila Janete, que naquelas casinhas que tem no início da supervia ali, os professores americanos moravam ali. Eles vieram com malicuia, com tudo. Trouxeram até carro dos Estados Unidos, geladeira, tudo, moravam ali e davam aula para viver. Esse aí foi tão importante que o curso que foi criado em 1959 e teve a primeira tese de mestrado definida em 1961, muitas pessoas aqui no Brasil acabam defendendo que essa ideia é que talvez seja a primeira tese de mestrado defendida em todas as áreas no Brasil. Com esse novo modelo que a gente tem de pós-graduação, que é fazer créditos e defender uma tese, é provavelmente a primeira tese de pós-graduação defendida em todo o Brasil, em qualquer área. 1961, com a colaboração da Universidade de Purdue. Por isso, depois acabou virando a Avenida Purdue, então, tá? Essas universidades que o Lucas falou aí, tem toda essa história a ver com a UFV. É importante para vocês que estão entrando aí, saber que tem toda essa história que veio antes de vocês aí, tá? Aproveitei para fazer mais essa propaganda aí. Vladimir, muito legal. Acho que vai ter mais uma pergunta aqui. Você disse que o estudante precisa ter cumprido 40% da carga horária do curso, mas você também disse que depois de aprovado demora pelo menos 4 meses para acertar as coisas. Então o estudante pode fazer essas solicitações antes de cumprir as 40% da carga horária do curso? Olha, essa dúvida pintou muitas vezes, e a interpretação do CEP foram eles que criaram essa regra, e eles falaram que aquilo ali é no momento da inscrição. Então, eles são categóricos com isso. Eu acho essa exigência muito forte. Já tivemos problemas muitas vezes com isso, mas atualmente é essa. Você tem que ter 40% da carga horária do curso no momento da inscrição. Porque eles falavam, não, a pessoa depois pode não cumprir, não passar em todas as disciplinas e não ter 40%. E é um número assim tão TDK, você não sabe de onde que vem esse número, uma coisa assim meio totalmente arbitrário. A gente via lutando com relação a isso, mas ainda não baixou isso, tá? Ainda manteve isso. Teve algumas coisas desagradáveis, até no ano passado, tinha uma estudante que ela estava com 38,7%, acho, da carga horária. Ela queria ir para Portugal, os pais dela estavam com o doutorado tudo acertado, tá indo para Portugal, e já tinha conseguido coisa em Portugal. Aí eles não permitiram, porque ela não tinha 40% da carga horária na inscrição. Foi bem desagradável. Então a gente está lutando para isso, para não ser tão rígido com isso. Mas por enquanto tem que tomar cuidado. Por enquanto o CEP não tem aceitado. E é na hora da inscrição, tá? E infelizmente é assim por enquanto. Eles estudaram um pouco também sobre essa estrutura organizacional da universidade, então eles estão bem cientes do que significa o CEP, o Consul, enfim, como é que funciona a gestão acadêmica da universidade, né? Que é importante quando a gente vai tomar essas decisões. Vocês estão abertos, dri@uf.br, muito fácil, DRI, Diretoria de Relações Internacionais. Podem escrever e perguntar quaisquer dúvidas. Se algum dia a gente voltar a ter aulas presenciais e tudo que está voltando lá, faça uma visita lá no nossa nova sede, que vai ser na avenida, lá na Vila Janete, tá? Os programas embaixadores e a rede CSF vão ter uma sala deles lá. A gente tem também a tradição de organizar vários eventos com os estrangeiros, com aquele espaço que a gente vai ter lá, a gente vai ter
vários eventos sendo promovidos também quando a gente voltar. Se vocês tiverem oportunidade de se juntar, participar desse evento, a gente faz assim, festa junina com os estrangeiros, recepção para os estrangeiros, final de ano com os estrangeiros, a gente fazer isso é interessante, se vocês quiserem participar também, está aberto para vocês, tá? Estou à disposição. Muito bom. Vladimir, queria te agradecer demais aí pela participação na disciplina. Eu que agradeço, é sempre bom poder falar sobre isso. É um prazerzão receber vocês aqui. Eu sei que é um tema de bastante interesse dos alunos também. Pessoal, um grande abraço para vocês. Bom descanso aí. Nos vemos daqui a uma semana praticamente. Tá certo? Um abração aí. Se cuidem. Até mais. Falou.